Pode me chamar de seu Ademar. Já vivi coisa demais para me importar com formalidade. Tenho 81 anos hoje, mas tem dias que parece que eu parei quando eu era bem pequeno. Não lembro a idade que eu tinha quando tudo aconteceu. Aquilo que ficou congelada aqui dentro, bem aqui, do lado esquerdo, onde deveria só ter lembrança boa. Mas o que ficou foi outra coisa. Nasci em São Lourenço, sul de Minas, quando o rádio ainda era rei e pão com manteiga era luxo de domingo. Minha família era simples, mas unida. Meu pai trabalhava na linha do trem, fazia de tudo um pouco, mas era respeitado. Minha mãe era daquelas que bastava um olhar para a gente entender se era a hora de correr ou de rir. Era mulher dura, mas cheia de amor escondido no meio da braveza. Éramos 4. Eu, papai, mamãe e minha irmãzinha Rosa, que tinha só 4 anos e achava que o mundo era feito de bonecas de sabugo e bolacha de polvilho. A vida estava apertada, mas eu era feliz. E quando a gente é criança, basta estar junto para tudo parecer certo. Mas veio a tal da febre. Um trem que começou com tosse e terminou com enterro. Em menos de uma semana, a Rosa se foi. No outro dia, meu pai. No outro, minha mãe. Tudo rápido demais. Diziam que era gripe forte, daquelas que vem e leva quem não tem força. Só que ninguém explicou por que eu fiquei. Só eu. Lembro do cheiro do pano molhado na testa da Rosa, do suor frio da testa do meu pai, do gemido da minha mãe, que só parou quando os olhos dela viraram vidro. Depois disso, silêncio. Não aquele silêncio bom, de tarde de domingo. Era um silêncio que gritava, que mordia. Eu fiquei ali, no canto da cama, com as pernas dobradas e o peito estalando de tanto medo. O padre veio, uns vizinhos ajudaram a fazer os enterros, mas depois disso, começaram a cochichar. Coitado do menino. Não tem mais ninguém? E agora? Vai para onde? Eu escutava tudo, fingindo que não, mas cada palavra virava nó na garganta. Foi aí que ela apareceu, Maria Antônia, uma prima do meu pai que morava no interior de São Paulo, em Descalvado. Eu nunca tinha visto, só ouvia falar. Diziam que era muito católica, prendada, que vivia sozinha desde que os pais morreram. Ela apareceu na igreja, toda de preto, com véu na cabeça e voz baixa. Eu levo ele comigo, ela disse. Sou sangue dele, e Deus me mandou cuidar. Na hora eu não soube se aquilo era salvação ou castigo, mas eu fui, porque não tinha mais ninguém. Ela me pegou pela mão, me deu um pão doce e disse: agora você é meu menino, tá bom? Vai morar comigo, vai ter cama, comida quente, roupa lavada, e eu vou te amar como se fosse meu. E eu acreditei. Subimos num caminhão velho, daqueles que fazem mais barulho que progresso. Eu com minha malinha pequena, feita de pano e esperança, olhando pela fresta da carroceria, vendo minha cidade ficando cada vez menor. Meu peito doía, mas ela apertava minha mão e dizia: você vai ver como vai ser feliz lá comigo. E naquele momento, eu quis acreditar, porque um menino sozinho no mundo, quando escuta a palavra amor, se agarra nela como se fosse a única boia num rio fundo. Mas eu nem imaginava o que me esperava naquela casa. E foi assim, menino, e alma quebrada, que eu entrei no mundo dela. A tal prima, Maria Antônia, que parecia santa, mas... ah, meu filho, você vai entender. Ah, meu filho, quando a gente é criança e perde tudo, qualquer migalha parece banquete. E Maria Antônia, aquela prima de nome de santa e cara de noviça, sabia disso muito bem. Sabia e usava. Como quem dá doce só para depois arrancar o dente. A chegada na casa dela foi igual festa de boneca. Tudo limpo, tudo no lugar, cheiro de lavanda no ar e um bolo de fubá saindo do forno. Eu lembro que pensei: uai, acho que dei sorte, porque até então minha referência de carinho era minha mãe passando café enquanto me alisava o cabelo. E ali estava ela, Maria Antônia, me chamando de meu menino, passando a mão na minha cabeça com jeito ensaiado, como se tivesse lido num manual de como criar órfão. A casa dela era grande demais para quem vivia sozinha. Sala com tapete bordado, 2 quartos. Um deles, segundo ela, seria só meu. E uma cozinha tão limpa que até mosca passava reto.
Tinha um quintal com pé de abacate, galinhas ciscando no canto e uma cerca baixa que não protegia de nada, mas dava a ilusão de que era um lar. No começo, parecia coisa de novela do rádio. Ela me dava banho morno, penteava meu cabelo com um pente de dentes largos, me chamava de meu anjinho, me cobria à noite, cantava cantiga de ninar, dessas que nem rimava direito, mas na voz dela parecia que tudo fazia sentido. Me acordava com pão com banha e me dizia que Deus me escolheu para viver ali com ela. E eu? Eu achava que talvez fosse verdade. Acordava todo dia com ela já de pé, varrendo o chão da sala, como se estivesse limpando o pecado do mundo. Tinha mania de falar sozinha, mas naqueles dias eu só achava graça. Falava com os santos do altar dela, com a chaleira, com o pé de manga do quintal. Tá vendo, São Judas? Agora tenho companhia. Um menino para amar, cuidar, criar como se fosse meu. E dava risada, uma risada fina, que naquela época ainda não me gelava a espinha. Ela dizia que minha chegada foi resposta de oração, que fazia tempo que pedia a Deus uma missão. E você, meu anjo, veio como presente. Ah, claro, porque todo menino quer ser missão de adulto, com voz mansa e olho arregalado. Nos primeiros dias, parecia mesmo que eu tinha sido adotado por uma tia boa. Lavava minhas roupas com sabão de cinza, costurava as meias furadas que vinham da viagem, me chamava para ver as galinhas botando ovo como se fosse espetáculo. Fazia questão de preparar minhas comidas preferidas, ou pelo menos as que ela achava que eu devia gostar. Quando não comia tudo, ela dizia com um sorriso: "Você ainda vai aprender a ser obediente." Comecei a ir à escola da vila, um quartinho ao lado da igreja, onde a professora usava saia até o pé e régua na mão. Ali eu me sentia gente de novo. Tinha caderno, lápis toquinho e a liberdade de brincar com outros meninos depois da aula. Mas ela, Maria Antônia, não gostava muito de me ver com os outros. Menino educado não precisa de bando, ela dizia. Menino bom fica em casa, aprende com adulto. E sorria, sempre sorria. Aquele sorriso que parecia colado com cola quente. Eu não entendia muito bem, mas comecei a notar que ela me olhava demais. Demais mesmo. Quando eu ia trocar de roupa, ela arrumava desculpa para entrar no quarto. Dizia que era para separar minhas roupas sujas, mas eu percebia os olhos dela demorando mais do que devia. Só que eu era criança. Criança não tem nome para tudo. Só sente. E o que eu sentia começava a ficar esquisito. Mas naquele começo, o afeto ainda era maior que o estranhamento. Ela fazia festa quando eu tirava nota boa. Costurava minhas roupas com bordado. Me dava beijo na testa toda vez que eu tossia. Só que tinha um detalhe, um pequeno detalhe. Tudo isso vinha com uma condição. Aqui nessa casa, você não fala do que ficou para trás. Esquece o que morreu. Agora você é meu. No começo, achei que era só jeito dela de me proteger. Mas bastou eu mencionar minha mãe. Só uma vez, bem baixinho, enquanto contava de uma comida que ela fazia, que o clima mudou. O olhar da Maria Antônia virou pedra. Aqui não tem mãe morta. Aqui tem é eu. E eu é quem cuido de você. E voltou a sorrir. Mas agora o sorriso tinha dente. Um dente afiado, que morde de leve, mas deixa a marca. Na primeira semana, ela ainda me dava banho. Dizia que menino criado sem mãe precisava de cuidado. Eu achava estranho, mas ficava quieto. Me mandava tirar a roupa, me lavava com pano de saco molhado e sabão de coco. Passava a mão mais do que precisava. Quando eu tentava me cobrir, ela ria. Bestagem, menino! Corpo é coisa de Deus! E seguia, esfregando como se quisesse tirar pecado da pele. Depois do banho, eu vestia a camisola que ela costurou para mim. Isso mesmo, camisola. Dizia que era mais fresco que pijama. Homem pequeno pode usar. Depois a gente muda. E eu, com medo de desagradar, vestia. Dormia daquele jeito, sentindo o pano áspero no corpo e a estranheza na alma. À noite, ela rezava comigo ajoelhada. O terço corria entre os dedos, enquanto ela me fitava como se eu fosse milagre. E depois da reza, sempre um beijo na testa. Mas não era beijo de tia. Era um beijo demorado demais, quente demais, que eu não entendia, mas me fazia querer dormir rápido, só para acabar logo. Numa das noites, acordei com ela sentada na beira da cama, me olhando.
Disse que eu estava suando, que ia trocar minha roupa. Tentou levantar meu lençol, mas eu segurei com força. Tá tudo bem, tia. Pode deixar. Ela riu. Eu sou sua família agora. Posso ver tudo. E passou a mão no meu cabelo. Vai aprendendo, meu anjo. Aqui em casa, tudo é confiança. Nos dias seguintes, as mãos dela começaram a aparecer onde não deviam. Sempre com desculpa. Sempre com aquele tom doce demais. É só para ver se você tá crescendo forte. Ou então, deixa eu ver se você lavou direitinho. E eu ficava duro. Não de força, duro de medo. Mas ainda assim, eu tentava convencer a mim mesmo de que era só carinho estranho. Afinal, ela fazia tanto por mim. Me alimentava, me dava cama, roupa limpa. Quem mais faria isso? Pois é. Quem? Você já viu panela voar? Não? Então nunca morou com alguém que finge ser anjo até a hora em que é contrariada. Porque a Maria Antônia... Ah, meu filho, ela era dessas. Sabia usar o sorriso como isca. E quando não conseguia te segurar pelo amor, tentava te quebrar no grito, ou no prato, ou na colher de pau. O que tivesse mais perto. Foi ali, por volta do meu segundo mês naquela casa, que eu comecei a ver os olhos dela mudarem de cor. E não era coisa de fantasia, não. Era real. Tinha dia que ela olhava para mim com aquele olhar de devoção do começo, falando baixo, chamando de meu santo, e no outro, bastava eu dar uma resposta fora do tom, que virava bicho. Não precisava nem xingar. Um simples, mas minha mãe fazia diferente, já bastava para transformar aquela casa num campo de guerra. A primeira vez que ela quebrou alguma coisa por minha causa foi por causa de um desenho. Eu estava sentado na varanda, rabiscando com carvão no papel que ela me deu, tentando lembrar do rosto da minha mãe. Fiz os olhos, o cabelo preso, o avental com florzinha que ela usava aos domingos. Era tudo torto, claro, mas para mim era minha mãe. Era ela ali no papel. Quando Maria Antônia viu, arrancou o desenho da minha mão e rasgou no meio. Não tem mãe aqui não, ouviu? A única mulher que você tem agora sou eu. Essa aí já virou pó. Eu congelei. Nem consegui chorar. Ela ainda olhou bem para mim, como se tivesse feito o certo, e disse: "Você quer viver no passado? Vai morrer junto com ele." E foi aí que começaram os surtos. Pequenos no começo. Um copo que caía sem querer, um puxão de braço mais forte que o necessário. Mas depois era vassoura batendo no chão, tampa de panela jogada longe, porta batida com força suficiente para fazer a janela tremer. E tudo por quê? Porque eu sentia falta. Porque às vezes, à noite, eu sussurrava o nome da minha mãe antes de dormir. E ela escutava. Ah, escutava. Tinha ouvidos de morcego para o que não devia e surdez para o que importava. No outro dia, me olhava atravessado e dizia: "Se eu te pego rezando para defunto de novo, te deixo de joelho no milho até o joelho sangrar." Uma vez, ela realmente fez. Me pegou falando sozinho no quintal, coisa de menino que sente vazio e fala para o vento, e achou que eu estava invocando o espírito. Me pôs de joelho no milho, no sol quente, e ficou lá, sentada, lendo salmo em voz alta como se eu fosse o próprio demônio. Vai aprender a me respeitar. Vai aprender que só existe eu nessa casa. Aos poucos, ela começou a controlar tudo, até o que eu sonhava. Se eu acordava assustado e dizia que sonhei com meu pai, ela me fazia ficar de castigo. Sonhou com morto, é porque fez coisa errada. E eu já nem queria dormir mais. Fechava os olhos e torcia para não sonhar, para não lembrar. Porque lembrar virou pecado ali dentro. Quando eu chorava, ela se descontrolava. Começava baixo, fingindo que era paciência. "Por que tá chorando, Ademar? Aqui não falta comida, nem cama, nem roupa lavada. Então, por que chora?" Se eu não respondia, ela se aproximava. "Tá chorando porque sente falta deles, né? Porque acha que era melhor lá, com os mortos, do que comigo." E a voz ia subindo, subindo, até que vinha o ataque. Ela empurrava a cadeira, derrubava o pano de prato no chão como se fosse cobra, batia com força a mão na mesa. Às vezes gritava tanto que até as galinhas paravam de ciscar. E depois vinha o silêncio. Um silêncio que não era paz, era terror. A primeira vez que me trancou no quarto foi porque eu recusei o mingau.
Disse que não estava com fome. Era só isso. Só isso. Ela olhou para mim como se eu tivesse cuspido na cara dela. Não quer comer o que eu faço? Então vai passar fome. Aprende a dar valor. Me empurrou para o quarto, trancou por fora e só abriu quando já era noite. Quando entrei, ela estava com o prato esfriando na mesa e um sorriso na boca. Agora quer comer? Então senta e agradece. Agradece. Como se eu tivesse ganhado o prêmio. Com o tempo, ela parou de esconder que gostava de mandar. Passou a me chamar de meu pequeno servo. Às vezes dizia rindo, às vezes bem sério. Você foi mandado para mim, Ademar. Veio do céu direto para minha casa. E se Deus te pôs aqui, é porque você me pertence. Entendeu? E eu dizia que sim. Porque dizer não? Dizer não era abrir a porta do inferno. Quando eu contrariava, ela surtava de um jeito que não cabia dentro do corpo. Gritava tanto que ficava vermelha, batia no peito, dizia que eu era ingrato, que devia estar no orfanato, apodrecendo entre moleque e ladrão, mas não me deixava sair. Dizia que ninguém ia me querer, que eu era um menino estragado de tristeza, carregado de espírito dos mortos, que ela era a única que podia me aguentar. E aí me abraçava forte, me chamava de meu amorzinho e dizia que tudo o que fazia era para me proteger. Proteção, para ela, era controle. Era não me deixar falar. Era me vigiar no banho. Era olhar o tempo que eu demorava no vaso. Era arrancar meus desenhos do caderno da escola se tivesse algo que ela achasse suspeito. Uma vez, desenhei uma família com pai, mãe e 2 filhos. Ela olhou, rasgou e disse: família é o que você tem aqui. Eu e você. Só na escola, eu já não conseguia nem brincar. Estava sempre olhando para os lados, com medo de ela aparecer, porque ela aparecia. Um dia apareceu na aula, dizendo que eu estava com febre. Me levou para casa e disse que era só para me lembrar que ela sabia tudo, até o que eu pensava. Você é meu, Ademar. E quem é meu não precisa de mais ninguém. E eu, que era só um menino, comecei a acreditar que talvez fosse isso mesmo, que eu devia calar, sorrir, obedecer, que sonhar era perigoso. E lembrar era proibido. Eu devia ter uns 9 anos quando comecei a perceber que o jeito dela me tratar não era só cuidado de parente. Era outra coisa. Um negócio misturado de fé com carência, carinho com posse, proteção com um controle que apertava o peito da gente por dentro. Só que naquela época, eu ainda não sabia dar nome para as coisas. Eu só sentia, e o que eu sentia era um aperto que não passava, mesmo quando o dia estava bonito. Maria Antônia virou beata. Ou melhor, sempre foi, mas naquele ano ela pirou de vez na santidade. Começou a ir na igreja todos os dias, acender vela para os santos e rezar alto na cozinha, como se Deus morasse atrás do fogão. Voltava de lá dizendo que o padre tinha confirmado. A missão dela era cuidar de mim, porque eu era um anjo ferido mandado do céu. Você é meu milagre, Ademar. Deus tirou seus pais para me dar um filho, e eu vou te criar do meu jeito, porque o mundo tá cheio de gente suja. Aqui não. Aqui você vai crescer puro. Só que o puro dela tinha um gosto estranho, um gosto de coisa que enrosca no estômago e não desce, porque junto com a santidade, ela começou a me olhar de um jeito diferente. Sabe aquele olhar que começa no rosto e escorre pelo corpo? Então, ela passou a trocar minha roupa mesmo quando eu já sabia me vestir sozinho. Dizia que menino criado sem mãe podia crescer torto se deixasse fazer tudo sozinho. Você ainda não sabe se cuidar, meu amor. Eu sei, eu te ajudo. E me puxava para o colo, me apertava com força, me chamava de meu homenzinho. Uma vez, me fez vestir uma batina velha do avô dela, que tinha sido sacristão. Olha que lindo você ficou, Ademar. Parece um santinho. E ficou ali, me olhando, com as mãos juntas no peito como quem reza. Mas os olhos não rezavam, não. Começou a fazer orações longas comigo deitado. Deitava do lado, botava a mão no meu peito e dizia: vamos pedir para o Espírito Santo te proteger. A mão descia devagar, parava onde não devia. Aqui também precisa de bênção, meu filho. Aqui mora o futuro do homem, e eu ali, travado, sem saber se era normal, se era pecado, se era castigo. Só sabia que queria desaparecer.
Às vezes ela me fazia sentar no colo dela enquanto penteava meu cabelo. Deus me deu um menino bonito demais, tão bonito que até os anjos teriam ciúmes, e beijava meu rosto, o pescoço, o ombro. Não pode deixar ninguém te tocar. Só eu posso. Só eu te conheço por dentro. Por dentro. Essa expressão me deixava com febre. Eu começava a suar, a querer fugir da pele. Uma noite, acordei com ela sentada no pé da cama, rezando. Tava com um terço na mão e a outra no meu cobertor. Murmurava coisas sobre limpar os pensamentos do menino, afastar os demônios da carne, purificar as vontades erradas. Quando tentei levantar, ela segurou meu braço. Calma, amorzinho. Deus está aqui. Ele está olhando por nós. E eu estou fazendo o que Ele quer. Só fica quieto. Fica quietinho. E eu fiquei, porque meu corpo não reagia. Era como se tivesse virado pedra. Depois desse dia, ela passou a me chamar de maridinho. Dizia que desde que ficou sozinha, nunca mais teve companhia. Mas agora, Deus tinha mandado um homem para dentro da casa. E esse homem era eu. Você cuida de mim e eu cuido de você. Igual um casal de alma. Falava isso e me fazia tomar café com ela como se fosse jantar romântico. Botava 2 velas na mesa, um pedaço de queijo e um pão amanhecido. Dizia que o amor morava nas pequenas coisas e que ali, naquela casa, era tudo puro. Só que nada daquilo era puro. Era podre. Só que podre em silêncio, em disfarce, em reza. Me fazia dormir de camisa branca e sem calça. Dizia que era para não prender a energia. Um dia me acordou com a mão nas minhas costas, subindo e descendo devagar, como se estivesse rezando. Sonhei que você estava doente, Ademar. Preciso sentir se seu corpo ainda está limpo. E eu só tremia. Nem era frio, era medo. Comecei a tentar evitar. Dizia que estava cansado, que queria dormir cedo, que estava com dor de barriga. Ela dizia que eu estava se afastando do Espírito Santo, que o demônio queria me levar. E chorava. Chorava como se eu tivesse matado alguém. Você não me ama mais, Ademar? Depois de tudo que eu fiz por você? Depois de ter te tirado do abandono? E vinha aquele discurso. Que eu devia tudo a ela. Que ela me salvou da rua, do orfanato, da morte. Que ninguém mais me queria. Que só ela me via como bênção. E bênção, meu amor. A gente cuida, a gente ama, de corpo e alma. De corpo e alma. Teve uma noite em que ela trancou a porta do quarto por fora. Disse que era para eu refletir. Fiquei lá, no escuro, ouvindo ela rezando alto no corredor, gritando com Deus como se fosse briga. Por que me dá esse menino e depois vira ele contra mim, Senhor? Porque ele me rejeita se sou eu que o mantenho puro? E batia nas paredes com a mão. Chorava como louca. Na manhã seguinte, entrou no quarto com uma vela acesa e me benzeu inteiro. Agora sim, tá limpo de novo. Teu corpo estava contaminado pela ingratidão. Passei a ter medo até de respirar, porque ela interpretava tudo como sinal. Se eu espirrava, era castigo divino. Se eu gaguejava, era o diabo querendo sair pela boca. Se eu não sorria, era porque estava com pensamentos ruins e ela precisava corrigir. Corrigir, no mundo dela, era me fazer ficar no colo até a respiração dela acalmar. Era me obrigar a dizer que amava ela. Fala, Ademar. Fala que me ama. Fala que sou sua mãe, sua mulher, sua dona. E eu falava, com a voz seca, porque se eu não falasse, ela surtava. Se chegou até aqui, meu filho, já imagina onde isso vai parar. Mas o pior não foi quando ela começou a dizer que eu era dela. O pior foi quando ela fez de tudo para que mais ninguém me enxergasse. Foi por essa época que ela resolveu que eu não devia mais ir para a escola. Disse que o mundo estava cheio de gente pervertida, que professora era tudo gente mal intencionada, que as outras crianças iam estragar minha inocência. Aqui dentro, você aprende o que importa, meu filho, e o que vem de fora só traz pecado. Fui ficando. Primeiro uns dias sem ir, depois uma semana. Até que o mês passou e eu já nem sabia mais se ainda era aluno. Ela dizia que estava me ensinando em casa, mas o que ela ensinava não estava em nenhum livro. Lia salmos comigo, fazia eu copiar versículos, me colocava de joelho para decorar orações inteiras. Quando errava uma palavra, vinha bronca,
e se errasse duas, vinha a colher de pau. Comecei a perder o nome. Pararam de me chamar na rua. Ninguém batia no portão. Nem os vizinhos mais curiosos ousavam perguntar onde eu estava. Maria Antônia era boa de fala, dessas que convencem até padre. Disse que eu estava doente, que estava me tratando, que não podia receber visita. E o povo, que naquela época acreditava em tudo que vinha de quem andava com terço no bolso, aceitou. Fiquei preso ali, dentro daquele casarão que agora parecia menor a cada dia. Um lugar onde as janelas tinham cortina grossa e a porta só abria quando ela queria. Quando eu perguntava por que não podia sair, ela dizia: porque se você sair, o mundo te rouba de mim e eu não suporto essa ideia. E aí começou o que até hoje me faz desviar os olhos quando falo. Porque antes ela disfarçava, mas agora já se achava no direito. Se achava dona. Me chamava de meu homem, de meu anjo encarnado, de meu escolhido. E toda vez que ela dizia isso, vinha junto uma mão onde não devia, uma carícia que não era de mãe, uma pressão que fazia o corpo travar. Teve uma noite que eu disse não. Falei baixo, tremendo: tia, por favor, não faz isso. Eu não gosto. Ela parou, me olhou com um misto de raiva e tristeza fingida e então me deu um tapa. Um tapa seco, do lado da cabeça. Não doeu como o tapa. Doeu como o que vinha depois. Você me rejeita depois de tudo que eu fiz por você? Depois de te salvar do abandono, da morte, da rua? Ingrato! E bateu de novo. Nas costas, com a mão. Depois, me empurrou na cama. Você vai aprender a amar do meu jeito, nem que seja à força. E subiu em cima do colchão como se fosse missa. Só que aquilo não era oração. Era outra coisa. Uma coisa que me deixava com vergonha até do meu próprio cheiro. Eu não gritava, porque se gritasse, ela batia mais. Então eu ficava quieto, olhava para o teto, para o gancho onde ela pendurava o rosário, e contava as contas do terço em silêncio. 1, 2, 3, até acabar. Até ela sair do quarto dizendo que eu era teimoso, mas ainda ia aprender. Depois disso, sempre que eu tentava dizer não, ela me lembrava: quer dormir no galinheiro hoje? Quer comer do chão? É isso que você quer? E eu, com o medo apertado na garganta, só balançava a cabeça. E deixava. Deixava porque o corpo é fraco, porque a alma já estava murcha, porque toda vez que ela me encostava, parecia que minha pele queria sair do osso, mas eu não sabia como fugir, nem para onde, nem quem eu era mais. Comecei a me sentir sujo, não sujo de barro ou suor, sujo por dentro, o tipo de sujeira que nem sabão dá conta. E ela achava que era amor. Me abraçava depois e dizia que estava tudo bem agora, que eu era o melhor presente que Deus já tinha dado para ela. E ainda fazia promessa: você vai viver aqui comigo para sempre, nunca vai me deixar, porque se deixar, eu morro e te levo comigo. Essas palavras grudavam, como cipó em árvore, e mesmo sem saber direito o que ela queria dizer com aquilo, eu tinha medo. Medo de morrer, medo de matar, medo de não saber o que era certo e o que era errado. Tentei fugir uma vez. Juntei um pão, uma muda de roupa e esperei ela dormir. Mas a porta da frente tinha sido trancada com prego. A janela da cozinha tinha grade. E o quintal, embora aberto, dava direto para a mata. E ela dizia que tinha cobra, e espírito, e gente ruim. Ela me pegou tentando sair, me arrastou pelo braço até o quarto, me fez ajoelhar no chão e ficou 1 hora rezando em voz alta. Depois veio com a cinta, para limpar sua alma, Ademar, para tirar esse demônio que quer te afastar de mim. Eu chorei até perder a voz, e naquela noite dormi encolhido, com medo até do próprio silêncio. A gente pensa que já viu tudo quando cresce com medo, mas o medo é um bicho inventivo, meu filho. Ele muda de pele quando cansa da anterior, e naquela fase, o medo que morava em mim trocou de roupa. Deixou de ser só medo de tapa ou de toque fora de hora. Virou um medo novo, um medo de esquecer quem eu era. Foi numa manhã qualquer que ela começou. Eu estava na mesa, comendo um pedaço de pão seco, quando ela me chamou. Vicente, passa o açúcar aqui para mim. Olhei em volta, sem entender. Não tinha ninguém mais na mesa. Quem é Vicente? Perguntei. Ela sorriu. Um sorriso manso. Até bonito,
se a gente não soubesse do que vinha por trás. E respondeu: Você? Ué, Vicente agora é você. Sempre foi. Achei que fosse brincadeira. Ri, meio sem graça. Mas ela não riu junto. Continuou me olhando, firme. A partir de hoje é assim que vou te chamar. O nome antigo era de uma vida que acabou. Agora você é meu Vicente. Eu ainda tentei argumentar, com jeito, sem bater de frente. Mas meu nome é Ademar, tia. Meu pai que escolheu. Foi aí que o rosto dela virou, igual leite azedo no sol. Os olhos apertaram. A boca se fechou num risco duro. Seu pai morreu. Sua mãe também. Eles te deram um nome que morreu junto com eles. Agora quem cuida é quem escolhe. Fiquei mudo. Não porque concordava, mas porque sabia que qualquer coisa além disso ia virar castigo. E virou mesmo. Naquele mesmo dia, me chamou 3 vezes. Vicente, vem ajudar aqui. Vicente, arruma a roupa no varal. Vicente, venha rezar. E eu, sem costume, não respondia de imediato. Demorava a entender. E cada vez que eu errava, ela marcava no silêncio. Na 4ª vez que ignorei sem querer, ela levantou da cadeira com um olhar que eu já conhecia bem. Pegou meu braço e me arrastou até o quarto. Trancou. Vai ficar aí até aprender o nome que Deus escolheu para você. Passei o dia sem comida, sem água. O estômago doía, mas o que mais doía era a confusão. Como é que alguém pode esquecer o próprio nome? E ao mesmo tempo, como é que a gente responde quando não sabe mais quem é? No outro dia, já mais fraco, ela abriu a porta e me disse: Bom dia, Vicente. E eu, por medo, respondi: Bom dia, baixinho. Não tive coragem de dizer tia, nem mãe, nem nada. Só o bom dia. E foi como se ela tivesse ganhado uma batalha. Sorriu. Me puxou para o colo. Passou a mão no meu cabelo, como fazia no começo. Agora sim, tá começando a entender. Deus quer assim. E eu só obedeço o chamado. Daquele dia em diante, toda vez que eu respondia como Vicente, ela virava outra. Fazia bolo, deixava eu escolher a fruta do quintal, até me deixava brincar com os gatos da vizinha, mas só quando ninguém via. Viu como é fácil ser amado? Ela dizia: Basta aceitar quem você é, quem eu digo que você é. E eu aceitei, não porque queria, mas porque era mais fácil. Porque o corpo cansado e o estômago vazio fazem a alma se ajoelhar. Mas uma parte de mim ainda resistia. Lá no fundo, o Ademar ainda vivia, calado, encolhido, mas vivo. Foi por isso que naquele sábado, quando ela foi à feira da cidade, eu fiz o que nunca tinha feito antes. Entrei no quarto dela. Era um lugar onde eu só entrava quando ela mandava. Um quarto com cheiro de lavanda velha e vela derretida. Tinha um baú de madeira aos pés da cama, com uma tranca frouxa. Abri devagar. Dentro, panos, papéis, cadernos de oração, cartas emboloradas e uma caixa de papelão amarrada com barbante. Abri. Ali, entre santos de gesso quebrados e recortes de jornal, tinha uma foto. Uma foto antiga, amarelada, com um menino. Ele devia ter minha idade na época. O cabelo era parecido, o sorriso torto, o jeito de olhar, familiar demais. Atrás da foto, escrito com letra inclinada, estava Vicente, 1949. E ali, meu filho, foi como se o chão saísse debaixo do meu corpo. Ela tinha tido um filho chamado Vicente, um filho que morreu. E agora? Agora ela estava tentando me enfiar dentro daquele retrato. O pão que ela me dava, a roupa que mandava eu usar, o jeito que me penteava, tudo era para refazer o que ela perdeu. Tudo era para ressuscitar um morto usando o corpo de um vivo. E eu, ali, parado, com a foto na mão, entendi. Entendi que eu nunca fui eu naquela casa. Eu era o luto dela, fantasiado de filho. Tem gente que acha que fome é só estômago vazio, que depois de 2 dias sem comer, o corpo começa a reclamar. Besteira. Depois de 2 dias sem comer, quem grita é a alma. E a minha, naquela altura, já estava rouca. Tudo começou depois da foto. A tal imagem escondida no fundo do baú, com o nome Vicente rabiscado atrás. O menino da foto parecia comigo, mas tinha algo no olhar que eu já tinha perdido fazia tempo. Ele sorria, como quem não sabia o que era medo. Eu, do outro lado do tempo, só sabia disso. Não contei para ela o que achei, claro. Guardei aquele segredo dentro do osso. Mas ela sentiu, como sempre.
Era como se tivesse um faro, um jeito de saber quando o pensamento da gente escapava da coleira. Você tá estranho, Vicente. Não olha mais pra mim do mesmo jeito, Vicente. Tá com saudade de alguém? Porque se tiver, eu arranco isso de você. Eu tentava esconder, fingir normalidade. Mas esconder dor de quem é a causa é igual esconder água do peixe. Ela notava. E quando notava, agia. A primeira coisa que fez foi cortar minha comida. Se tá cheio de pensamento errado, não precisa de alimento. O corpo só merece sustento quando a cabeça obedece. Primeiro foi o café da manhã. Depois, o almoço. No jantar, só um copo de água com vinagre. E um sermão. Vicente jejuava para ouvir Deus. Você também vai, porque você se perdeu de mim. Na primeira noite, tentei dormir para enganar a fome, mas o sono vinha e batia de volta. O corpo tremia, os dentes rangiam. Tive febre. Chamei por ela. Ela entrou com a vela na mão, me olhou como quem olha uma barata no canto da parede e disse: "Isso é purificação. Aguente, você vai sair limpo disso." No segundo dia, os músculos já não respondiam direito. Cambaleava até o banheiro como quem carrega tijolo nas costas. Os joelhos batiam um no outro. A cabeça pesava como saco de farinha molhada. Aí ela entrou no quarto. De branco. Sempre de branco nesses momentos. "Hoje, Vicente, vamos dormir juntinhos. Porque seu espírito tá rebelde e eu preciso te aquecer com minha fé." Tentei reagir. Disse que estava fraco, que queria ficar só. Ela riu. "Quer ficar só para ouvir o inimigo te falar no ouvido? Eu não sou besta, Vicente. Sei quando ele tenta te tomar." Me puxou com força, com mais força do que um corpo tão frágil merecia. E eu fui. Não por vontade, mas por falta dela. O quarto dela era escuro, com cheiro de vela apagada e panos guardados. A cama era larga. Ela se deitou e me puxou para junto. Me encaixou no corpo dela como se eu fosse boneco de pano. "Agora fica, quietinho. Vamos rezar com a pele." Sim, foi isso que ela disse. E começou. Murmurava palavras emboladas, rezas tortas, umas que nem o padre da vila conhecia. Falava com o céu, com o chão, comigo. E me apertava, a mão firme nas costas, a perna por cima da minha, o corpo dela quente. Um calor que não era de afeto. Era febre de cabeça doida. Eu tremia, mais de medo que de frio. "Você é meu. Deus mandou. Seu nome é Vicente e sua alma é minha." Comecei a chorar, baixinho, sem fazer barulho. A lágrima escorria no travesseiro dela. O travesseiro que cheirava a água de colônia e desespero. Tentei sair. Ela apertou. "Se você tentar sair, eu me mato. Juro por Nossa Senhora. Abro meu pescoço com a faca da cozinha. Porque sem você, eu não sou nada. Você é o filho que o mundo me roubou. E agora é meu de novo." E eu parei. De respirar, de pensar, de existir. Não sei quanto tempo durou. Só lembro que tudo girava. A fome, o calor, o cheiro, o som abafado da voz dela, os braços dela em volta, o peso, a falta de ar. E aí, nada. Acordei deitado no chão da cozinha, a cara grudada nas lajotas frias, a cabeça latejando, a camisa suada, o corpo sem força nenhuma. Ela estava no fogão, cantarolando. Se essa rua fosse minha, mexia uma panela de canjica e sorria, como se fosse domingo, como se tudo tivesse sido só um sonho esquisito. Olha só quem acordou. Meu Vicente voltou dos mortos. Viu como Deus é bom? Me ajudou a levantar. Sentou na cadeira, me botou no colo, igual criança pequena, e me deu colheradas da canjica direto na boca. Cada colher tinha gosto de derrota. "Come, amor. Você venceu a guerra contra o mal. Agora tá limpo." E eu comi, porque o corpo pedia, porque a alma já tinha desistido. Naquela noite, dormi no chão, por escolha, porque a cama dela agora era cova, e eu ainda não queria morrer. Não sei ao certo quando a cabeça dela virou de vez, mas lembro da primeira vez que ouvi. Acordei no meio da madrugada com um barulho de conversa. Voz baixa, arrastada, como sussurro de confessionário. Achei que era gente, que alguém tinha entrado. Mas não, era ela, sentada no pé da cama, falando com o nada. "Ele tá querendo fugir de novo, São Miguel. Eu sinto. Ele não me ama mais como antes. O coração dele voltou pro túmulo dos pais." Fiquei quieto, com o lençol até o pescoço, o medo me prendendo até o ar. Mas ele vai aprender. Vai sim.
Eu ainda vou salvar essa alma, mesmo que seja com lágrima. Ela virou o rosto para mim. No escuro, os olhos dela brilhavam com um brilho estranho. Brilho de quem acredita demais no próprio delírio. Você ouviu tudo, né, Vicente? Pois saiba que os santos me disseram o que fazer. E foi aí que começou a fase dos testes. Era assim que ela chamava. Testes de fidelidade. Cada dia inventava um. Um dia, me fez ficar em pé no quintal, com um tijolo em cada mão, por horas. Disse que era para eu mostrar força e lealdade. Que se eu deixasse cair, o mal vencia. Outro dia, me obrigou a andar de joelhos da sala até o quarto, rezando em voz alta. Disse que eu precisava me arrastar pela fé, como os santos martirizados. E se eu errava uma palavra da reza, se cansava e apoiava as mãos no chão, aí vinham os corretivos. Não tapa, não grito. Era o olhar dela, e uma punição que só quem já teve medo de verdade conhece. Silêncio, jejum, tranca, castigo invisível, mas afiado. Ela passou a rir sozinha, gargalhada alta, como quem escuta piada de anjo bêbado. Ria no meio da refeição. Ria enquanto costurava. Uma vez, me chamou no quintal, apontou para o céu e disse: "Tá vendo ali? Vicente me sorriu do céu agora. O verdadeiro. Ele disse que você tá tomando o lugar dele direitinho." Não respondi, porque ali qualquer resposta era erro. Outro dia preparou um bolo, coisa rara. Disse que era para comemorar a nossa nova vida. "Hoje você será batizado novamente. Vamos fazer um sacramento só nosso." E desenhou uma cruz de cinza na minha testa. Depois, apagou todas as velas da casa. Fez um círculo com pano branco na sala e mandou eu sentar no meio. Disse que os santos iam falar por ela. "Vicente, meu filho do além, me diga se esse corpo que escolhi te serve." E aí começou a rodar. Dançar devagar em volta de mim, com os olhos revirando, cantando uma música que não era música. Era murmúrio de desespero com nota de ameaça. Quando parou, ficou quieta por um tempo. O silêncio mais fundo que eu já ouvi. E então falou com a voz diferente, mais grossa: "Você é meu. E se tentar sair de novo, eu faço o que fiz da outra vez." Não explicou, mas eu entendi. Foi a partir dali que a casa virou outra. As paredes pareciam ouvir. As portas rangiam como se protestassem. O cheiro de vela queimada não saía mais. E a comida só vinha quando ela lembrava. Ou quando eu obedecia direitinho cada ordem. Comecei a emagrecer. Os joelhos batiam na escada. As roupas, largas. O rosto, fundo. Ela dizia que era o espírito saindo do pecado. Mas eu sabia. Era só o corpo morrendo devagar. Começou a falar de redenção final. Dizia que ia me levar para o mato, fazer um ritual, que a gente ia se purificar de vez. Lá, ninguém vai nos interromper. Só Deus vai assistir. Uma tarde, sumiu. Ficou horas fora. E quando voltou, trazia um saco de pano pesado. Disse que era surpresa. Escondeu no fundo do armário. Mas vi quando abriu. Corda, vela preta, um livro velho com capa rasgada. "Agora sim, meu Vicente. Agora vai dar certo." E aí, naquela noite, me fez deitar com ela de novo. Mas dessa vez, não rezou. Só chorou. Chorava e me apertava. Dizia que eu era tudo que ela tinha. Que sem mim, o mundo dela acabava. Eu, já fraco, não conseguia mais nem lutar. O corpo não respondia. A mente flutuava. O cheiro dela, o choro dela, a mão suada apertando a minha. Tudo parecia parte de um pesadelo que não acorda nunca. Foi nessa noite que desmaiei de vez. Não dormi. Apaguei. O corpo desligou. E quando acordei, estava amarrado. Os pulsos apertados. Os tornozelos presos com fita de pano. Ela sentada do lado, rezando alto. "Você precisa ficar quieto. É só até passar. Você precisa entender que isso é amor." E eu, no chão, só queria sumir. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo. Depois de um tempo preso, a gente para de rezar para melhorar. E começa a rezar para acabar. E eu estava assim, rezando para aquilo tudo terminar, de um jeito ou de outro. Porque a casa dela já não era casa, era cova. E o que ela chamava de cuidado, há muito tempo tinha virado só uma maneira lenta de enterrar o que eu era. O corpo já não era meu. Fazia tempo, mas agora parecia que ela queria apagar até minha alma.
Maria Antônia andava diferente, mais arrastada, mais mansa. Mansa como quem esconde veneno na língua. Passava horas parada na cadeira da sala, olhando fixo pro nada, murmurando coisas como "tá quase", "tá chegando o dia da entrega". Ouvia passos quando ela não andava, vozes quando ela não falava. Parecia que a casa tinha criado boca própria, uma boca que sussurrava coisas para ela, e ela obedecia. Tava frio. O mês já virava pro fim do ano, e ela começou a ajeitar o que chamava de oferta final. Separou umas velas, umas roupas brancas que não serviam em mim há tempos, um vidro com óleo e uma trouxa de pano que escondia no armário desde o começo dos surtos. Vamos se purificar, você e eu. E depois, a gente vai poder viver junto para sempre, sem dor, sem cobrança, sem mundo. Falava isso com a voz doce. Doce como quem embala a criança para a morte. Comecei a entender que ela não ia parar. Ela não ia simplesmente continuar me prendendo. Ela ia me levar com ela, do jeito mais fundo que existe. Não falava em morrer, não. Era sempre com outras palavras. Sumir, entregar, ofertar, desaparecer para o mundo e renascer no céu. Mas o olhar dela dizia tudo. Na manhã do último domingo que passei ali, ela me acordou com a mão gelada no rosto. Hoje é dia de penitência. Você vai passar o dia no galinheiro. Os anjos me disseram. É a última provação. Nem esperei discutir. Já não tinha mais energia para dizer não. Ela me arrastou até lá com aquele passo arrastado e certo. Jogou um cobertor velho, um pedaço de pão duro e um copo de água barrenta. A porta de madeira rangeu quando fechou. A corrente, aquela enferrujada, ainda tentou segurar. Mas eu vi. Eu sempre vi. Ela nunca trocou o gancho direito. E aquilo foi ficando na minha cabeça. Um fiapo de esperança. Você fica aí, Vicente, e reflete. Se até o fim do dia seu coração se entregar, eu volto. E a gente termina tudo. Fechou, trancou e foi. O galinheiro era úmido, fedido, com chão de barro duro e pena espalhada. Tinha uma galinha dormindo num canto e um galo velho ciscando sem vontade. Eu sentei perto da porta, encostado na madeira, e tentei respirar fundo, mas o ar vinha aos trancos. O tempo passava devagar. O sol girava no céu como faca. A fome doía, mas nem era isso. O que doía era a espera. O que doía era o medo do que ela ia fazer quando voltasse. Do lado de dentro, eu ouvia o tilintar das coisas na cozinha, o barulho de panela, mas nada de vozes, nenhuma reza, nenhuma música. Ela estava quieta demais. Passou a tarde. Passou o começo da noite. Eu já nem sentia as pernas. Até que começou. A luz de vela, de novo. Vi pela fresta do galinheiro. Um laranja sujo, tremendo nas paredes da sala. A sombra dela passava de um lado para o outro. E então começou a cantar. Dorme, dorme, meu menino, que o céu já está te chamando. Cantava como se embalasse um defunto. A voz mansa, igual da minha mãe, quando eu era pequeno e tinha febre. Mas aquela doçura agora doía. Cantou por muito tempo. Depois ficou em silêncio. O galinheiro ficou escuro. As velas da casa se apagaram. Esperei. Esperei mais. E nada. O vento batia de leve na porta. A corrente não estava firme. Eu sabia. Eu lembrava. Era minha chance. Respirei fundo. Me levantei devagar. O corpo mole, mas o coração duro. Puxei a porta. A madeira rangeu. A corrente caiu com um estalo abafado. Um dos ganchos soltou fácil. A tranca velha cedeu como se quisesse me ajudar. Abri só o suficiente para sair. O chão estava frio. O céu, sem lua. A casa, em silêncio. Maria Antônia não se mexia. Não andava. Não rezava. Não ria. Fui pé ante pé até o portão do quintal. Empurrei devagar. As dobradiças reclamaram, mas não alto. Olhei para trás. Nada. E então eu corri. Corri com o corpo machucado, o pé descalço, o coração em disparada. Corri como quem corre para nascer de novo. Corri como quem foge de uma morte disfarçada de carinho. A estrada era escura, de terra batida. Os grilos faziam a trilha sonora. O mato roçava nas canelas. E eu seguia, sem olhar para trás. Porque atrás não existia mais. A estrada de terra me recebeu com o mesmo barulho que fazia quando eu era pequeno e corria atrás de pipa. Mas agora não tinha mais pipa, nem vento, nem infância. Só eu, magro que nem promessa,
tropeçando em raiz e pedra, com os pés cortados e o peito batendo feito tambor de guerra. Andei sem rumo. Ou melhor, o rumo era o mais longe possível dela. Só isso. O resto era detalhe. O céu começava a clarear, aquele cinza molhado de madrugada do interior. Os galos já cantavam em algum lugar. O cheiro de mato úmido grudava na cara. A cada passo, eu achava que ela ia aparecer atrás de mim, de camisola branca e faca escondida, gritando que eu era o escolhido. Mas não apareceu. Nem ela, nem ninguém. Até que o destino, esse filho da mãe preguiçoso, resolveu me dar um tranco. Porque, lá pelas tantas, escutei barulho de carroça, roda de ferro rangendo, burro bufando. Quase me joguei no mato, achando que era ela me procurando. Mas não, era um homem, um sujeito de chapéu de palha, camisa aberta no peito e a cara de quem acorda cedo para matar cobra com enxada. Me viu, parou. Ô menino, tá perdido ou fugido? Eu não respondi de imediato, porque até responder cansa quando a alma tá moída. Ele desceu da carroça, veio devagar, me olhou dos pés à cabeça, e o que viu não era bonito. Eu devia estar parecendo espantalho triste. Roupa rasgada, cabelo desgrenhado, olho fundo, pé sangrando. Você é filho de quem, criatura? Engasguei. Tentei lembrar como era dizer Ademar. A palavra quase não saiu. Tava enferrujada na garganta. Meu nome é Ademar. Tô fugido de uma mulher. Ele coçou a barba, olhou em volta como quem esperava polícia ou alma penada sair do mato. Depois disse, sobe na carroça. Se for ladra, a gente corre. Se for doida, a gente reza. E foi assim que ganhei meu primeiro gesto de bondade depois de anos. O caminho até a fazenda dele foi lento. O burro andava como quem pensa na vida. E eu, sentado ao lado daquele homem que nem nome eu sabia ainda, sentia o corpo começar a lembrar como era existir fora da prisão de vela e castigo. Chegando lá, fui recebido por mais gente. Um capataz, uma cozinheira, 2 moleques curiosos. Todo mundo me olhava com cara de interrogação, mas ninguém fez pergunta demais. Talvez fosse costume por ali ter menino vindo do nada. O Brasil sempre teve mais órfão que anjo. Me deram um canto para sentar, uma bacia para lavar o rosto e um prato de comida que quase chorei só de olhar. Arroz, feijão e um pedaço de carne gorda. Era banquete de rei para quem vinha comendo migalha e reza. Comi devagar, porque o estômago já não sabia ser feliz. Depois, o tal homem, que descobri se chamar seu Nelson, me chamou no canto. Você vai ficar aqui por uns dias, até a gente entender o que aconteceu. Não conto para ninguém, mas preciso saber se tem alguém atrás de você. Engoli seco. A imagem dela voltou. O cabelo desgrenhado, os olhos loucos, a voz doce que fazia promessa e ameaça ao mesmo tempo. Ela é doida, respondi, mas doida com fé, dessas que acha que é santa. Ele não riu, só assentiu. Essas são as piores. E aí começou minha estadia naquela fazenda. Passei os dias seguintes ajudando nos galpões, varrendo o terreiro, dando água para os porcos. Não era trabalho leve, mas comparado com o que eu vivia, era férias. Só que o medo não dormia. Toda noite, deitava com o olho meio aberto, esperando ouvir o ranger da voz dela na porta. Cheguei a sonhar que ela vinha com uma cruz na mão, me chamando de Vicente, dizendo que tinha voltado para me levar pro lado certo de Deus. Acordava suado, com a mão no peito, conferindo se ainda estava vivo. Mesmo ali, rodeado de gente boa, o pavor dela ainda era meu dono. Seu Nelson não forçava a conversa. Só olhava de vez em quando, como quem esperava a hora certa para ouvir o resto da história. Mas eu não contava, porque contar era reviver, e eu queria enterrar aquilo. Até que, uma noite, escutei a porteira ranger. Era vento, só vento. Mas o coração disparou como se fosse ela. Levantei devagar. Fui até o fundo do curral. Olhei para o mato. Nada. E ali, naquela escuridão com cheiro de bicho e terra, decidi que não ia esperar ela me achar. Se quisesse viver de verdade, ia ter que sair daquele lugar. Seguir para mais longe ainda. Porque enquanto ela respirasse no mesmo estado que eu não ia ter paz. A vida na fazenda era dura, mas justa. Diferente da casa de Maria Antônia, onde até o vento tinha que pedir permissão para passar. Ali, pelo menos,
Eu sabia quando era dia de trabalhar e quando era noite de deitar. Tinha comida, tinha água limpa e ninguém queria me abraçar para rezar junto no escuro. Seu Nelson era calado, mas não era cego. Sabia que eu vinha de coisa feia, mas nunca forçou nada. Me tratava com aquele tipo de respeito que a gente esquece que existe quando passa tempo demais preso na mão de gente louca. Passei semanas lá. Varri terreiro, alimentei porco, tirei leite. Dormia num quartinho de madeira atrás do galpão, com telhado torto e cheiro de sabão de soda. Mas era meu canto, e pela primeira vez em anos, eu dormia sem olhar para o teto com medo de alguém entrar no quarto de noite. Só que a paz é igual visita que não avisa. Vem e vai sem cerimônia. Numa manhã abafada, que prometia chuva e barro, chegou um sujeito montado num cavalo baio, magro, de chapéu afundado até a orelha, paletó velho e sapato com poeira até a língua. Ajeitou o cavalo no tronco e veio com aquele passo de quem procura coisa errada. Bateu na porta da casa principal. Seu Nelson atendeu. Eu estava lá longe, perto do chiqueiro, mas vi. Os dois conversaram baixo. O homem mostrava um papel dobrado. Devia ser retrato. Gesticulava, apontava para o galpão, depois para o curral. Fiquei parado, mão suja de ração, coração batendo nos ouvidos. O homem ficou um tempo ali, depois agradeceu com a cabeça e montou de novo. Saiu devagar, olhando para trás como quem fareja. Quando sumiu estrada afora, seu Nelson me chamou. Ademar, vem aqui. Fui, pernas moles, suor frio, cada passo, uma lembrança. Já sabia que era por causa do tal homem. Ele perguntou se eu vi um menino chamado Vicente, um que desapareceu da casa de uma prima. Disse que é parente distante, que a mulher tá desesperada. Meu sangue gelou, mas não tremi. Eu disse que nunca ouvi falar de Vicente nenhum, que por aqui só tinha um moleque chamado Ademar, e que era filho de gente que morreu de doença. Fiquei quieto. O silêncio pesava mais que as palavras. Seu Nelson sentou no batente da varanda. Me olhou com o olho miúdo de quem já viu muito mundo. Agora você vai me contar direito o que foi que aconteceu com você. Não precisa florear, nem esconder. Já ouvi coisa pior. E não vou te botar pra fora. Sentei no chão. Não tinha mais como adiar. Comecei a contar. Falei dos meus pais. Da doença que levou os dois numa semana só. Do enterro que nem lembro direito. Só sei que choveu. Falei da primeira que apareceu do nada, com sorriso de santa e voz de anjo. Ela parecia boa. Me chamava de bênção. Dizia que ia cuidar de mim como mãe. E cuidou. Nos primeiros dias. Depois, virou o que virou. Contei dos castigos. Das rezas obrigadas de joelho no milho. Das noites em claro ouvindo ela conversar com santos invisíveis. Da vez que me trancou no quarto por esquecer de responder pelo nome que ela escolheu. Ela queria que eu fosse o filho morto dela. Tinha foto, tinha roupa, até nome novo. Vicente, falei da fome, dos jejuns, das promessas, das ameaças de se matar se eu não obedecesse. E quando a voz começou a falhar, quando os olhos quiseram encher, eu respirei fundo. Teve noites que ela me obrigava a deitar com ela, dizendo que era para purificar, que era carinho, mas eu não queria. E se eu tentava sair, ela gritava que ia cortar o pescoço, que era tudo por amor. E eu só queria viver. Seu Nelson não falou nada por um tempo. Só acendeu um cigarro, deu uma tragada lenta e disse: já vi gente ruim, já vi pai que espanca filho, mãe que joga menino no rio, mas nunca vi loucura com reza no meio. Isso aí é praga das grandes. E você fugiu vivo, Ademar. Isso já é milagre. Fiquei olhando para o chão. A terra entre os dedos parecia mais limpa que eu. Ele levantou, deu um tapa leve no meu ombro. Você fica aqui o tempo que quiser. Agora que a gente sabe o nome da sombra, a gente aprende a se esconder dela melhor. E entrou. Fiquei ali fora, sentado, respirando o ar grosso do interior. Pela primeira vez, sentindo que meu nome podia voltar a ser só meu. Eu já tinha aprendido a viver no silêncio. Na fazenda, o silêncio era meu esconderijo. Passava os dias fingindo que estava tudo bem, como quem costura roupa rasgada e usa como se fosse nova. Trabalhava, comia, dormia. A alma ainda doía, mas o corpo ia. O tempo na roça é cruel, mas justo.
Se você planta, colhe. Se respeita, é respeitado. E por mais que a lembrança da Maria Antônia ainda andasse comigo feito sombra, ali ninguém me fazia virar Vicente. Mas o sossego, como sempre, tem prazo curto. Era fim de tarde, sol estourando no pasto, quando escutei o barulho. Cavalo, um só. Vindo devagar, como quem sabe que tá chegando onde não devia. De onde eu tava, atrás da moita onde guardavam os arreios, dava para ver sem ser visto. E eu vi. Era o mesmo homem. Aquele que já tinha vindo atrás de Vicente. Paletó puído, chapéu afundado até o queixo, cara de quem nunca lavou a alma. O mesmo olhar de funcionário de doido. Desceu do cavalo, amarrou na estaca e veio andando como quem vem buscar encomenda. Bateu palma na varanda da casa principal. Seu Nelson saiu devagar. Joaquim veio logo atrás, com a cara de quem já acorda pronto para a briga. Os outros homens da fazenda ficaram por perto, calados, mas atentos. A tensão no ar dava gosto de ferro na boca. "Boa tarde de novo!" O sujeito começou, com a voz mole de cobra em missa. "Olha, me desculpe a insistência, mas eu preciso mesmo saber se por aqui passou um menino chamado Vicente. A mulher que me contratou tá doida. Diz que o menino é como filho para ela, que sumiu sem deixar pista." Seu Nelson cruzou os braços. Não respondeu de primeira. Só olhou para o homem como quem mede o tamanho da mentira que tá vindo. "Já te disse da outra vez. Aqui não tem Vicente. Aqui só tem gente viva. E quem vive aqui não quer ser achado." O sujeito tentou um sorriso. "Eu entendo. Mas se por acaso tiver, não precisa entregar. Só me diga se ele tá bem. A mulher só quer ter certeza. É coisa de coração, entende?" Foi aí que Joaquim deu um passo. E quando Joaquim dá um passo, o mundo pensa duas vezes antes de respirar. "Deixa eu te dizer uma coisa, parceiro", começou ele, com a voz baixa e os punhos fechados. "Se você for burro o bastante para voltar lá e abrir a boca, se você contar que esteve aqui e que viu qualquer rastro, eu mesmo vou te achar. Vou te buscar onde for e vou fazer você sumir que nem vento em cemitério." O homem empalideceu. Tentou se manter firme, mas a mão tremia quando segurou o chapéu. "Eu não quero confusão. Só tô fazendo o meu trabalho." "Trabalho de capacho de maluca?" Joaquim cuspiu no chão. "Você acha que é certo levar menino de volta para a boca do inferno? Para uma mulher que tranca no escuro, que bate em nome de santo, que chama de filho, o que é só lembrança doente?" O homem tentou protestar, mas Joaquim foi mais fundo. "Se você fosse homem de verdade, deixava ele quieto aqui, deixava a doida surtar sozinha até cair dura no chão da casa dela. Mas não, né? Preferiu virar cachorrinho de mulher insana." Seu Nelson levantou a mão. O gesto bastou para todo mundo silenciar. "Agora ouve bem", disse ele, com a voz mansa. "Esse menino que você procura já morreu. Vicente não existe mais. Nunca existiu. Quem tá aqui é Ademar. E se alguém tentar roubar isso dele de novo, vai ter que passar por mim e por todos aqui." Um dos peões, um cabra velho que raramente falava, deu 2 passos e apontou o dedo para o sujeito. "Vai embora e, se voltar, traz caixão. Porque só entra aqui de novo quem não tem medo de ir embora num saco." O homem gaguejou qualquer coisa que ninguém entendeu. Montou no cavalo com pressa. Quase caiu da sela. E saiu dali com o coração batendo mais alto que os cascos na terra. Ficamos em silêncio. Só o som do cavalo se afastando quebrava o ar. Eu assisti tudo de longe, atrás do celeiro, com os olhos ardendo e o peito estalando como madeira velha. Nunca, nunca na vida, alguém tinha brigado por mim. Nunca um adulto tinha falado meu nome com tanta certeza. Nunca homens me defenderam com ódio no olhar e proteção nos punhos. Ali, de trás das sombras, chorei de novo. Mas dessa vez, não era medo. Era uma coisa que doía do mesmo jeito, mas que tinha outro nome: respeito. Seu Nelson veio me procurar mais tarde. Me encontrou sentado perto do chiqueiro, com a cara suja e o silêncio no colo. "Ele não volta mais", disse ele. "Se voltar, não sai inteiro." Assenti, ainda sem saber como agradecer. Eu queria ter matado ela, mas não consegui. Fugi. Ele acendeu um cigarro. Olhou para o céu que já escurecia. "Você fez mais que muito homem. Você sobreviveu. O resto, a vida cuida."
Ficamos ali, dois pedaços quebrados de mundo, respirando como dava. Naquela noite, sonhei com meu nome, e dessa vez era só Ademar. E a voz que me chamava não tinha mais faca por trás. Me chamo Ademar. E hoje, enquanto falo isso, olho para o espelho rachado da sala e vejo um homem de 81 anos, com a cara toda enrugada, o cabelo ralo e as mãos tão calejadas que já viraram couro. Mas ainda aqui, ainda vivo, e com o meu nome inteiro na boca. Não sei o que é mais difícil, escapar de uma doida ou continuar vivo depois disso tudo. Mas eu consegui os dois. Fugi daquela casa com 13 anos, com os pés cortados e a cabeça mais remendada que pano de chão. Cheguei na fazenda do seu Nelson e achei abrigo. Achei chão. Morei lá até quase os 20. Não porque me obrigaram, mas porque não dava vontade de sair. Era como se todo o buraco que a mulher tinha cavado dentro de mim fosse sendo tapado, aos poucos, com gesto, com cuidado, com silêncio bom. Joaquim e os outros peões me ensinaram tudo: cortar lenha, amansar cavalo, pregar telhado, mexer na roça, espantar cobra e até dar nó em correntes sem fazer barulho. Eram brutos por fora, mas cada um ali me protegeu como irmão velho. Quando eu tinha crise de choro à noite, fingiam não ver, mas deixavam um prato de comida reforçado na porta do meu quarto no dia seguinte. Seu Nelson, esse foi pai mesmo. Daqueles que não fala muito, mas olha com firmeza. Nunca me perguntou de novo sobre Maria Antônia. Nunca quis fuçar no que doía. Só me chamava de meu filho quando ninguém via. Me deu uma cama, um prato e um sobrenome de respeito. Aqui, você é Ademar do Monte Verde, porque você pertence a esse chão. Aos 22 anos, quando ele achou que eu já estava firme o bastante para ser dono da minha própria história, me apresentou a Dagmar, sobrinha dele. Veio passar uma temporada ali depois de perder a mãe. Moça dura na queda, olhar desconfiado, mas com um sorriso que amansava cachorro bravo. Nos apaixonamos devagar, sem pressa, sem poesia. Era conversa na beira do rio, troca de marmita no campo, uma flor deixada no batente. Casamos com pouco, mas com tudo. A cerimônia foi no terreiro, com vestido de linho emprestado e os peões servindo de padrinhos. Joaquim chorou escondido, o safado. Montamos uma casinha no canto da fazenda, tijolo por tijolo, levantado com meu suor. Dagmar cuidava da horta, vendia bolo na cidade. Eu segui com as lidas da roça, e juntos criamos 2 filhos, Tiago e Antônia. Botei o nome da mãe nela, não da doida, da minha, como forma de lembrar quem eu fui antes do buraco. Criei meus filhos sem nunca levantar a mão. Ensinei a rezar, mas sem medo. Ensinei a obedecer, mas com dignidade. Nunca deixei ninguém chamá-los por apelido que eles não quisessem. Porque nome, aprendi, é coisa sagrada. Quando seu Nelson morreu, fiquei com um nó na garganta por semanas. Enterramos ele debaixo do ipê que ele mesmo plantou. E até hoje, nas datas certas, levo café e um pedaço de broa lá. Joaquim também já partiu. Caiu doente e não resistiu. Foi embora ranzinza, xingando até o padre, mas me abraçou na hora de ir. Disse: "Você foi o irmão que eu nunca quis, mas agradeço por ter vindo." A fazenda passou para a mão de um dos sobrinhos de seu Nelson, que me deixou continuar ali, com direito à terra que pisei por décadas. Me aposentei aos 67, depois que a coluna reclamou de vez. Dagmar já tinha ficado mais parada também, por causa das pernas. E a vida foi virando esse compasso mais lento, mas ainda cheio de verdade. Meus filhos foram embora, cada um para o seu canto. Tiago virou professor, Antônia, enfermeira. Os 2 me visitam quando podem. Me ligam às vezes, quando vão até a cidade onde tem telefone público. Trouxeram netos. Tenho 4. Gabriel, Luana, Kaique e Joana. Me chamam de vô Dedé, porque o menor não conseguia falar, Ademar, e ficou assim. Não ligo. Esse apelido tem afeto, não prisão. Dagmar se foi faz 3 anos. Pegou uma febre braba, daquelas que não dá tempo nem de despedida. Enterrei ela com o lenço que ela bordou com o nome dela e o meu. E desde então, durmo com esse lenço no bolso da camisa. Moro sozinho agora, mas não tô só. Tenho minhas lembranças, as boas e as ruins. Tenho os galos que ainda canto, o cheiro da terra,
O banco da varanda. Tem o meu nome. Inteiro. Só meu. Maria Antônia? Nunca mais soube. Alguns dizem que virou indigente. Outros que foi levada para o hospício de Araraquara. Eu? Não fui atrás. Não por medo. Mas porque ela não me pertence mais. Ela ficou lá, no barro daquele galinheiro. Morreu o dia que eu corri pela estrada e deixei de ser Vicente. Hoje eu escrevo essas memórias num caderno velho, com letra torta, porque Tiago disse que era bom deixar a história contada. Vai que algum bisneto um dia queira saber de onde veio a força. Vai que um dia alguém precise ouvir que dá para sobreviver ao pior, se tiver sorte de encontrar gente boa. Eu tive sorte. Fui salvo por um homem que nem me conhecia, amado por peões brutos de alma mole, casado com uma mulher que costurou minha vida, pai de filhos livres, avô de crianças que nunca vão saber o que é ser trancado num quarto por rezar errado. E agora, com 81 anos, olho para o céu da varanda, passo a mão na barba rala e penso: escapei. Não virei santo. Não sou herói. Mas venci. Meu nome é Ademar. E ninguém mais me apaga. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo.